aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Agora, Bandeira, vem aí um ano eleitoral, né? E, assim, eu que acompanhei lá atrás, acompanhei você sendo criticado muitas vezes, né? Enfim, galera, quando você era presidente do Flamengo. E a gente até conversou sobre isso outro dia, né? O tempo passa, a galera olha pra trás, eu acho que tem mais uma exata noção do que aconteceu. Hoje já fui em 2 finais de Libertadores, pô, o Bandeira chega, ele é quase colocado nos ombros pelo torcedor, a galera joga pro alto, tudo mais. Acho que onde você vai é assim, né? O carinho da torcida realmente não tem preço, né? Uma coisa assim, né, emocionante. É isso, e obrigado pelo que você fez, pelo Flamengo e tudo mais. Vem o ano eleitoral. Queria saber se você mudou de ideia. Você poderá ser candidato à presidência do Flamengo? Olha, Bruno, eu não tenho essa intenção, né? Eu já tinha falado. Afinal de contas, eu agora sou deputado federal, eu fui eleito, né? Boa parte da torcida do Flamengo, dos meus eleitores eram torcedores do Flamengo, mas nem todos. Que tem outra coisa que pra mim não tem preço, é quando eu vejo o torcedor do outro time dizer, não, eu sou Vasco, mas eu queria te ver lá na minha administração, eu vou votar em você muito. E tal. Muito. Né? Isso realmente é uma coisa, eu costumo dizer, olha, elogio de adversário pra mim vale em dobro, né? Porque o rubro-negro é aquele cara que é seu companheiro eternamente. Mas, então, eu fui eleito deputado federal, tô cumprindo meu mandato e tudo que eu faço eu gosto de fazer bem feito. Então isso é da minha personalidade, eu aprendi a fazer assim e vou fazer assim sempre. Então, se a eleição do Flamengo é em dezembro de 2024, imaginando que eu fosse eleito presidente do Flamengo, eu estaria no meio do meu mandato de deputado federal, ainda teria 2 anos de mandato pela frente, e eu não teria condições de dar a mesma dedicação que eu dei nos meus 6 anos, dos meus 2 mandatos. Então, teria que ser porque abrir mão do mandato de deputado federal ou levar ele nas costas e tal, isso eu não vou fazer. Então, para que eu pudesse assumir a presidência do Flamengo, teria que ser num modelo de governança totalmente diferente. Teria que ter um vice geral, por exemplo, que tivesse ali do meu lado, que fosse quase que um presidente junto comigo, que eu pudesse assumir de vez em quando, Eu não conseguiria nem assistir o jogo do Flamengo de quarta-feira. Quarta-feira tem sessão lá na Câmara, Pra galera ter uma ideia. E você comparece à sessão, né? Claro, eu tô lá, Importante isso, né? Tem que ser importante, né? Tem que ser, eu comparei. Você não marca lá e não quando todo mundo me pergunta, você tá gostando do seu mandato? Não, eu gosto de Brasília, adoro Brasília e tal. Porque qual é a pior coisa do mandato? Falei, é quarta-feira, quando o Flamengo joga. Você tá lá, né? Eu tô lá, mas tem que estar. Isso é obrigação, isso é trabalho. Isso, não, isso é bom você falar. Eu fui eleito pra isso, as pessoas confiaram em mim, eu não posso trair. Então, pra assumir a presidência do Flamengo, teria que ser um esquema diferente. É possível? Mas não seria melhor você ter outra pessoa lá? Eu sempre fui a favor da renovação, sempre fui a favor da alternância. Não seria melhor ter uma outra pessoa ali que... Você podendo ali estar próximo. Ficar fora do Flamengo, eu não vou ficar nunca, né? Ou agora que eu sou oposição, que ninguém gosta de mim lá, eu fico na arquibancada, né? Ou então... se for um amigo meu, um grupo de pessoas, amigos meus, eu vou estar sempre à disposição para ajudar. Claro, aí posso cuidar, ajudar na parte estratégica, e com certeza eu não vou nunca abandonar o Flamengo. Nenhum rubro-negro faz isso. Então, o ideal seria que não fosse eu. Mas eu não posso descartar, porque eu não sei o que vai acontecer, não sei se seria necessário e tudo. E outra coisa, essa é uma decisão, quem tem que tomar sou eu, É a minha família, Se eu quero ou não, Se eu posso ou não, Isso aí quem vai resolver é a minha mulher, são os meus filhos e tal,
né? Nunca vai ser um golpe interno dentro do clube que vai dizer que só pode ser candidato a presidente do Flamengo quem não tem mandato público, né? Boa. Ou quem tem cabelo, né? Não pode, né? Então, Tem cabelo. Pois é. Restringe mais ainda. Então, quem tem que dizer se eu quero ou não sou eu e a minha família, e quem tem que dizer se eu mereço ou não é o eleitor lá na hora de votar. Né? Que a pessoa pode... Eu acho perfeitamente compreensível que as pessoas achem que não. Eu acho que quem tem mandato público não pode se candidatar, então eu não vou votar. Ótimo, perfeito, respeito. Né? Mas aí é uma decisão do eleitor ali na hora. Não pode ser uma canetada, de repente leva para o Conselho Deliberativo, olha, quem exerce mandato público de deputado federal, né, e mora na Barra da Tijuca, não pode. Né? Isso realmente, com todas as letras, é golpe. Né? E nós derrubamos o golpe lá na Assembleia, lá na sessão Explica do pra quem tá Conselho acompanhando a gente, Deliberativo. presidente. Houve, apresentaram essa emenda, que é a chamada emenda bandeira, que só atingia uma pessoa dentre todos os sócios do Flamengo, que era eu, né? E essa emenda foi apreciada no Conselho Deliberativo do Flamengo, né? Foi uma sessão do Conselho Deliberativo em que as pessoas se mobilizaram e foram lá votar, né? Porque quando o quórum é baixo, né? Aí qualquer coisa passa. Mas as pessoas se mobilizaram, foram lá votar e nós ganhamos com larga margem. Eu chutaria 80% a 20%. Mas aí teve uma confusão no final, né? E aí o presidente do conselho, Dr. Alcides, que é um homem de bem, ele já tinha proclamado o resultado da votação, porque foi acachapante mesmo, né? Sim. E aí, com aquela confusão, né, ele então a sessão está suspensa. Então a gente nunca sabe se vão convocar uma outra sessão, né? Essa história ainda tá no ar, ainda tá vivo. Infelizmente, né? De você poder ser proibido de ser candidato. Poderia ser proibido. E a extensão quando eu acho também? que é uma... De mandato? A extensão de mandato, essa não passou. Essa não passou, né? Só né? se vier de novo, de uma outra forma e tal, mas eu não acredito, não. Mas, então, agora voltando à sua pergunta original, né, o ideal seria... Me chamou a atenção o seguinte, o senhor sempre foi muito claro em relação a isso, principalmente como isso mexeu com a sua família, né? Enfim, essa dedicação full time, Flamengo e tudo mais. Mas é a primeira vez que eu ouço de tal forma é possível? É possível. Foi a primeira vez que eu ouvi isso vindo de você. Não é o ideal, mas é possível. Que o seu grupo vai estar no pleito, provavelmente sim. Não, o grupo vai estar no pleito. Eu não diria, quando eu falo meu grupo, eu estou falando um grupo, sim, né, de rubro-negros, né, que já trabalharam comigo lá atrás e outros que nunca trabalharam, pessoas que estão dedicadas mesmo a mudar, né, recuperar para o Flamengo aqueles tempos de profissionalismo, de impessoalidade, de responsabilidade. Então, que esse grupo vai estar na eleição, não tem a menor dúvida. E o ideal seria que eu não viesse na cabeça, que eu viesse como apoiador e, eventualmente, né, ocupando um outro cargo que não me exigisse dedicação permanente. Mas, né, isso é uma questão para ser resolvida. Se eu vou concorrer ou não, tem que ser resolvido, né, pela minha família, por mim. E se eu vou ser votado ou não, aí cada eleitor decide lá na hora de votar se eu mereço ou não. Mas, mais uma vez, o ideal seria que eu estivesse lá representado, né, por outras pessoas na chapa, né, eu participando da chapa, mas não como candidato a presidente. Esse é o ideal, mas eu vou insistir como... É o ideal. Repórter, né? Até porque o Bandeira hoje ele é um dos caciques. Não, porque da política rubro-negra, ele falou assim, você falou, não, o ideal é esse. Cacique é dose, né? É como se falava, né? Eu nunca Você imaginei, lembra disso, rapaz, Bandeira? Eu sou torcedor, eu nunca imaginei que um dia ia ser chamado de cacique da política rubro-negra. Mas tudo bem, né? Você só não fica na boca maldita lá falando. Sabe porque antigamente era assim, né? Tinham 10 ex-presidentes tomando uma cerveja na boca maldita e detonando quem tava no poder. E a parada é a seguinte, o que eu ia perguntar pro Bandeira. Você falou,
a frase, é possível, ou seja, mas não é o ideal. Agora, aí você falou, se precisar, que eu posso vir, o ideal que eu vi como apoiador. Sim. O que é o se precisar? Não sei, tem muita coisa para acontecer até lá, né? A inscrição das chapas deve ser lá para setembro, né? De 2024, né? E eu só não quero, assim, dizer, né, que... É impossível. Que descarto totalmente, porque pode ser que tenha alguma circunstância aí que nos leve a isso, mas não é o ideal. Acho que o ideal... Agora, participar do processo, isso eu já me considero participando. Essa comoção dos torcedores é algo que pode mexer com você? De alguma forma? Não, isso realmente é uma coisa que é emocionante, que, né, isso daí me leva a ter certeza que eu vou participar do processo e que eu acho que esse pessoal todo que me pede para eu voltar aí merece respeito, né? Eu espero que eles aceitem que a minha volta se dê de uma outra maneira. Até porque, gente, o importante é o clube ser gerido profissionalmente, né? E isso daí, acho que não precisa que eu esteja lá na presidência. Agora, se for absolutamente necessário, se não tiver outra solução, eu não descarto. Mas vamos deixar isso mais para frente.